Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um nessa noite. Amém? Sou pastora Cristiane. Só vou me apresentar, vou ser breve. Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Estamos na casa do Pai, né? Vou contar um pouquinho da minha história. Sou pastora Cristiane e congrego na Assembleia de Deus lá em Nova Iguaçu, né? Trouxe minha pastora presidente, pastora Elisângela Braga, mulher de Deus, profetisa da casa do Pai, e fui convidada pelo pastor Júlio e o pastor Roberto Barnabé para estarmos hoje juntando as nossas brasas, fazendo com que nós possamos ser restaurados, renovados juntos. E aqui eu agradeço pelo carinho e confiança, apenas algumas vezes que nos vimos, né, pastor? E o Senhor logo já veio com uma surpresa. E aí eu trouxe para o pastor algo que nem ele sabia. Mas quando o céu grita, irmãos, quando o céu grita, não tem aquele que fala assim, cala a boca, não. Não tem, não. O Senhor, Ele faz. Eu tenho 45 anos de idade. Sou casada com o Rafael, vou fazer 25 anos. Final do ano tem bodas de prata, pastor. E aí, por que eu estou trazendo isso para vocês? Há 30 anos atrás, eu estive nesse altar, aceitando Jesus pela primeira vez. E hoje o Senhor me trouxe neste lugar, falando que aonde as orações, porque hoje a oração intercessória pelos filhos, aonde as orações foram entregues e as que estão sendo entregues, creia que o Senhor colheu cada lágrima, cada petição, cada propósito que tem sido lançado neste altar, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo desde sempre, porque a casa é do Pai, e aquele que não se enquadra naquilo que o Senhor chamou, Ele arranca. E eu achei muito incrível esse convite, foi quando eu falei com a minha pastora, eu falei, minha pastora, e eles nem sabem da minha história, eu morei aqui 3 ruas acima, na João Evangelista, morei aqui 17 anos, minha mãe se mudou, e aí fomos parar em Nova Iguaçu, e foi aonde eu já cheguei, né, numa idade já adulta, casei, e não fui uma florzinha para minha mãe. A irmã falou aqui da filha. E eu falei, Jesus, olha, ele é terrível. E eu dei trabalho para minha mãe, mas o Senhor falou para ela assim, eu prometi que nenhum dos seus se perderia. E o Senhor me resgatou, casei com um rapaz mais perturbado que eu. Mas o Senhor moveu, então não existe impossível para Deus. O que está descartado essa noite, o que está sendo liberado nesse altar, você pode receber, porque quem promete, cumpre. E aí, eu casei, e quando eu casei, a oração da minha mãe foi a seguinte, Senhor, converte ela e ele, porque o Senhor me deu mais um filho. E o Senhor fez. Hoje, meu esposo é pastor também. E eu falava assim, Senhor, ele podia ser só apenas diácono, porque ele não gostava nem de igreja. Só apenas eu seria a mulher mais feliz do mundo. Irmãs, cuidado com o que você pede. Porque com Deus não tem si. É ponto e acabou. E aí eu falei, Senhor, se ele fosse diácono, porque eu acho tão lindo, louva a Deus pelos homens que estão aqui. Meu pastor, ele não veio porque era congresso de mulheres e uma certa vez ele já veio comigo, ficou sem graça. E aí, por isso que ele não veio. E é muito gratificante ver homens na igreja, na casa do Senhor, levantando as mãos para adorar o Senhor. E eu, quando eu vi os irmãos, eu falava assim, Senhor, ele só podia ser diácono. Só podia ser diácono para poder eu ser a mulher mais feliz do mundo. Olha a colocação. Aí Deus pega e faz o homem que é pastor. E agora?
Porque o que você pensa já começa a pegar a chave. Aquilo que você limita na tua vida, Deus tem mais para você viver. Ele tem abundância sobre a sua vida. E ai de mim, hoje, aí a minha pastora falava assim, nós vamos orar, o Senhor vai mudar esse homem. E ele vai ficar tão crente que ele vai perturbar a gente de tão crente que ele é. Irmãos, ela está aqui, não me deixa mentir. E é assim que ele é. E ele, quando ele pega no meu pé e no pé dela. Quando ele cobra as duas. Então, entenda que as suas orações têm o sequitel separado. Tem o sequitel separado e o Senhor, no momento certo. Faz 30 anos que eu estive nesse altar. Mas depois de 7 anos que eu saí daqui, que eu desci as águas. Frequentei Nova Vida, outras igrejas, e o Senhor foi trabalhando, mas o vaso era ruim. Aí o oleiro sabe como tratar vaso ruim, né? Ele põe na medida certa e na fornalha certa. Minha amiga Cristina está ali, amiga da minha irmã, da minha mãe, me viu crescer. E quando eu falei, mãe, minha mãe mora em Maricá, ela ia vir, não conseguiu vir. Eu falei, mãe, o pastor da Nazareno, mãe, me convidou. Eu estou acostumada, né? Lá em Nova Iguaçu, o povo me chama em Nova Iguaçu. E aí eu falei, mãe, a história está começando. E nesse dia, irmãos, quando ele me convidou, eu passei por um baque muito grande dentro do hospital. Eu sou enfermeira e algumas situações vieram para me jogar no chão. Eu falei, Deus, Tu és aquele que socorre na hora que precisamos e eu preciso do Teu socorro. Sabe qual foi o socorro? A carta do pastor. Estou te convidando para ir pregar lá na igreja. Primeiro ele falou, não, estou te convidando para um congresso de mulheres. Eu falei, amém. E tal, aceitei, né? Eu já sabia que vinha algo do céu ali. O Espírito Santo já estava falando comigo, não, você vai pregar. Eu falei, eu, pastor, mas amém. A gente está aqui para obedecer, né? Então, já entenda o que o Senhor começou a falar desde o início do culto. Desde o início do culto. Que o que Ele prometeu, Ele cumpre. E, meu pastor, na hora que eu vi as meninas da dança, aqui na frente, o Senhor falava comigo, eu até falei com a pastora, o Senhor falava comigo que Ele ia colocar no meio da igreja uma coluna de fogo, como fez com o povo no deserto. E Ele falou que essa coluna de fogo, ela acompanhava o povo em Israel, o povo de Israel, para poder aquecer no momento do frio. E quando eu vi as meninas aqui, vocês não sabem a responsabilidade que vocês têm. Vocês não sabem o quanto vocês têm para derramar nesse lugar. Às vezes nós trazemos algo e parece ser tão simples e você não entende a responsabilidade que o Senhor usa a vida de cada uma. E quando pisar, pisa com vontade, com autoridade do céu. Porque quando o Senhor chama mulheres para representar dessa forma, muitos apontam e não sabem o quanto recebem. E o Senhor confirmou com elas dançando aqui, amém? Dançando para o Senhor. Quero convidar as irmãs e outra coisa, né, gente? É o terceiro dia. Olha, eu vou falar para vocês que eu fiquei com vontade de vir nos outros dias, é porque para mim não dá. Quinta-feira tem culto na igreja e sexta-feira, como eu saio do trabalho, fica muito corrido. Mas eu estava em oração, porque quando junta mulheres de oração, e para fechar o meu testemunho, minha mãe é Débora, mães de joelho, filhos de pé. E foram 15 anos minha mãe orando pela minha vida com essas mulheres. Então, literalmente, quando a gente toca o chão com o joelho, o céu logo responde, o céu guarda, o céu cuida, o céu provê, o céu derrama, o céu faz. E hoje é noite do Senhor, Ele vai trazer para a sua vida como Ele trouxe para a minha vida. Ele vai trazer para vocês renovo e restauração, porque para permanecermos de pé orando, buscando por aqueles que ainda não estão aqui, ainda, entenda bem,
O Senhor já começou a trabalhar através de você. E eu falei com o Senhor nessa manhã, algo aconteceu com meu filho e eu orei. Eu falei, minha filha, eu não te dei a palavra de Isaías 54. Eu quero que você se comporte como Isaías 54. E muitas das vezes, irmãos, a gente esquece desse detalhe, porque a gente tem tantas outras coisas à nossa volta que faz com que venhamos nos perder. Abra sua Bíblia no livro de Isaías 54. Eu sei que vocês leram muito esse texto. Eu vou ressaltar só alguns textos para não lermos todo ele. Amém? Podemos ler? E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz, exulta de prazer com alegre canto, e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz ao Senhor. E a palavra do Senhor, eu quero que os irmãos leiam comigo essa parte do 2. Alarga o espaço da tua, estenda-se o todo da tua, e não impeças, alonga as tuas cordas e firma as tuas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. O 5, porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. O 7, porque um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a minha face por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. E o 17, todos juntos, porque toda arma forjada contra ti, toda língua que ousar contra ti em juízo. E você pode receber essa palavra aplaudindo ao Senhor. Aleluia! Porque a herança dos servos do Senhor é a sua justiça, que vem de mim, diz o Senhor. Aleluia! Olha que texto forte, irmãs. Olha que texto forte. Canta alegremente. Eu fiquei sentada falando com o Senhor. Canta alegremente, ó estéreo. Olha o que ele está comparando a igreja, né? Só que o capítulo 53, né? Isaías vai relatar sobre um cântico sofredor, de um servo sofredor, aonde no 7, eu gosto muito desse versículo que ele fala, ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. Já começa pegando essa chave. Para de falar. Para de falar. Fecha a tua boca. Joelho no chão e cara no pó. Canta alegremente, ó estéreo. Se você for pegar essa palavra, como cantar alegremente aquela que não pode gerar, aquela que não está vendo acontecer, como ser alegre? A fé é o firme fundamento daquilo que não se, mas se espera. É dessa forma que você tem que cantar, cantando ou profetizando, cantando e vendo a coisa acontecer. Não sabe o tempo, mas vai acontecer. Você foi chamado para gerar, ou na sua barriga ou na barriga do Senhor. Porque o ventre é dele.
E é muito fácil, irmãos. Olha a comparação que ele traz ainda no capítulo 1. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Já parou para pensar nisso? Porque a casada tem a sua família, ela vai se preocupar com o seu jardim. Mas aquela que se sente solitária, o Senhor primeiro ele está nos ensinando, não existe jardim fechado quando Ele te chama para orar por quem quer que seja. Ele pede para que você aprenda a orar intercedendo por aquela vida que você nem conhece ou às vezes descredibiliza. Uma certa vez, eu vindo do trabalho, saí ali na Pavuna, no metrô, e aí eu desci ali tem uma pastelaria e eu fui comer. Gente, é muita ousadia, né? A gente, quando quer ser abusado, a gente é. E aí, o que aconteceu? O rapaz veio para mim, um rapaz, usuário, estava doidão. Tia, mais velho que eu, tia, compra para mim um lanche. Eu olhei para a cara dele. Gente, eu estou sendo sincera, eu estou no altar. Eu julguei o camarada. Aí eu falei assim, dentro de mim, eu falei, é muito abuso, né? Aí o Espírito Santo falou assim, paga. Aí eu falei, Espírito Santo, ele não quer nada contigo. Olha aqui, ele quer nada contigo. Aí o Espírito Santo, paga. Aí eu falei, tá bom, né? Melhor obedecer. Aí eu falei com ele, pode escolher o lanche. E aí eu falei com ele, pode escolher o lanche. A menina quis escolher o que dá para ele. E nisso, eu falei, pode dar o suco também. Aí a menina virou para mim e falou assim, tá bom o sanduíche. Eu falei, mas quem vai pagar sou eu. Pode dar. Mas porque eu estava obedecendo, porque eu tive o mesmo comportamento que ela, só que na minha cabeça. E aí ele comeu, saiu falando um monte de abobrinha, um monte de palavrão. Eu falei, tá vendo, Deus? Aí, ó, o obrigado dele. Aí o Senhor falou para mim, hoje você livrou ele da fome. Hoje você deu sustento para amanhã eu poder falar com ele da minha palavra. E eu saí como? Aqui, foi mal aí, Deus, me perdoa. A gente não está aqui com o martelo do juízo, a gente não tem que julgar ninguém. Por quê? O que acontece? Se você julga, você inibe o poder de Deus na vida daquela pessoa. Será que você é tão crente o suficiente para fazer um morto levantar? Aí você pode julgar. Enquanto isso, tenha certeza, você precisa aprender a amar o próximo. E a oração intercessória é um ministério árduo. É um ministério que dói, é um ministério que faz a gente chorar, mas é um ministério que ele é tão gratificante que quando você ora, que algo aconteceu comigo lá na igreja na quinta-feira, que quando você ora, a enfermidade sai. É isso que é o ministério intercessório. Esse é o poder que muitas mulheres têm dentro de casa e têm desperdiçado por não acreditar mais na oração. E o Senhor convidou essa igreja nessa semana para falar justamente sobre isso. Não para de orar. Canta mesmo sem ver. Adore mesmo sem sentir. É isso que o Senhor está nos convidando, irmãos, porque nós temos visto a igreja do Senhor cada vez mais como? Descompromissada. A igreja do Senhor é se der eu vou. É isso que a igreja do Senhor está fazendo, não está dando prioridade para Deus. E enquanto isso, existe aqueles que entenderam a mensagem, né? Então, o que eu quero que vocês entendam, Deus manda ela cantar, porque ele fala assim, não espera a resposta para adorar. Quem canta, seus males espanta, tem aquele velho ditado, né? Então, louve mesmo sem ver, adore mesmo sem sentir, confie mesmo sem entender. Irmãos, entenda uma coisa, quando Deus, ele começa a te falar que ele vai te encher, em algum momento ele vai te usar. Quando ele prepara
né? Ele usa os pastores para fazer um congresso. É ele falando que vai encher a igreja. Mas ele vai encher a igreja porque algo vem aí. E a igreja precisa estar cheia para poder passar. E se a igreja não se enche, vai ser mais uma a ficar na fila esperando. E aí, quando você libera aquilo que Deus derrama sobre a sua vida, você se esvazia de novo. Até os carros de corrida, na pista, eles não têm um recuo. Eles vão para o recuo, porque até mesmo a borracha, a melhor que for, ela desgasta. O crente também se sente desgastado. E o Senhor, Ele está falando, ei, eu estou vendo que está tendo desgaste, mas eu estou falando para você, entra no recuo agora, que é o congresso que está acontecendo, porque lá é onde eu vou te encher, é onde você vai precisar. Irmãos, Elias, entenda bem, Elias viu fogo do céu descer, quando ele saiu do Monte Carmelo, que ele desafiou Acabe, e depois desse evento, ele foi parar na caverna em depressão. Como um homem que viu o fogo do céu descer, e em algum momento ele teve uma instabilidade, é porque ele é homem. Só que hoje a igreja vive o seguinte, o reabastecimento é quando você vem se encher e deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. E hoje é a noite do Senhor, mudar a sua armadura e falar assim, se prepara, porque a guerra ela pode até vir, mas o combate você tem que estar pronto, porque quem está na frente garante, quem está na frente faz o mar se abrir, e nós louvamos isso aqui. E quando ele faz isso, aí o Senhor me fez ir para Jabes. Em 1 Crônicas 4:9, tem a história de Jabes. Jabes foi o dos irmãos mais ilustre. A história de Jabes só são 2 versículos, só apenas o 9 e o 10. Jabes, entenda bem a história de Jabes. Jabes, ele foi o ilustre. Sua mãe chamou de Jabes dizendo, porque com dores dei à luz. Ele era conhecido porque, como seu nome, ele representava dor, aonde ele ia, o nome com significado, as pessoas sabiam que não era bem visto. E aí Jabes, ele não aceitou isso para a vida dele. O que Jabes fez? Orou ao Senhor. No 10, ele invoca o Deus de Israel dizendo, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Essa oração de Jabes, assim que eu me converti, eu aprendi que fazendo ela, eu comprei o livro, tem um livro, Oração de Jabes, ele ensina como você precisa aprender a orar. A oração de Jabes é um versículo. E eu te desafio que durante 30 dias, se você fizer essa oração, acrescentando aquilo que você quer apresentar a Deus, o Senhor nessa noite, no versículo 2, ele fala assim, amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam e não impeças, alonga as tuas cordas e firme bem as tuas estacas. Alargar as fronteiras é dizer assim, o que você está vivendo hoje, Deus te colocou no nível maior. Ele está falando que o espaço hoje está pequeno, então alarga as suas fronteiras para que você possa viver coisas sobrenaturais. Sai da sua zona do comodismo e fala para Deus, Senhor, estou disposta a viver o teu sobrenatural, porque é o teu nome que vai à minha frente. Você é uma representante do céu, um representante do céu, e como hoje Ele está te convidando a viver isso, não abra mão do que Deus está derramando nesse lugar. Não abra Deus, porque Ele está preparando a igreja dele. Tem gente pedindo expansão, mas vive com a mentalidade pequena.
Tem gente querendo viver expansão, mas não deixa abrir. Às vezes a gente limita pessoas que vêm chegar perto da gente, que vai agregar valores, nos ensinando a crescer. Nós não podemos viver de panelinha, meu pastor. Nós temos que viver como frigideira. Sempre cabe mais um para o fogo pegar mais alto. Porque quando ele flama a igreja, todos recebem no mesmo tempo. Então entenda isso. Mente pequena não faz expansão. Que o Senhor alargue as suas fronteiras. Como Jabes falou, e ele tem o testemunho de que foi o mais ilustre dos 10 irmãos. E tem histórias sobre Jabes, que aqui a Bíblia ela só relata 2 versículos. Se a gente for estudar, a gente encontra tanta coisa. É igual a você. Se Deus for olhar para você, quantas coisas você já não passou? Quantos grilhões você já não quebrou na oração? Quantas correntes você ficou batendo ali? Me ajuda em oração, pastor, me ajuda em oração. Pede a irmã da intercessão, pede a pastora. Pastor, eu preciso daquela oração, porque até eu não quero mais. E o Senhor, Ele falou comigo que entrariam pessoas nesse lugar. Eu vou falar como Deus falou comigo. Pessoas estão assim, ó, com um cargo na mão, pronto para fazer assim, pastor, não quero mais. Não faça isso. Você não sabe a arma que você vai dar para Satanás na tua vida, é para continuar cantando. Persista, existe um Deus no céu que é poderoso, existe um Deus no céu que cura, existe um Deus no céu que é provedor, existe um Deus no céu que pode todas as coisas sobre as nossas limitações. É esse Deus que está aqui nessa noite. Esse Deus primeiro preparou todo o ambiente. Ele já veio preparando durante esses 2 dias. Não está sendo diferente nessa noite, não. Ele te pegou pela mão. O convite quem te fez foi o próprio Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, que você possa entender que precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa, sabe por que precisa mudar? Porque você precisa transbordar. E para transbordar, o que é pequeno vai encher, para que tenha expansão e continuar transbordando. Porque no 3 ele fala assim, ó: porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e farás que sejam habitadas as cidades assoladas. Estenda suas mãos para frente. Quero fazer uma oração com você agora. Creia que é o que ele está falando, é a palavra de Deus, não é, pastora Cristiane? Porque transbordará a mão direita e a esquerda. Senhor, sobre essa palavra, Pai, nessa noite os teus filhos se encontram, Pai, preparados para transbordar. Mas Deus, eu peço que o Senhor venha derramar, Senhor, renovo, restauração, Senhor. Muda a armadura da tua igreja, Pai. Abra as comportas do céu nesse lugar. O ambiente é teu. Visita cada lar nessa noite, Senhor. Visita os quartos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos, Pai. Tudo aquilo que não provém de ti, começa a remover agora, Pai, sobre a vida da tua igreja. Que nenhum mal, Senhor, que numa língua, Senhor, que se contenda, Pai, contra os teus servos, venha prosperar, como nós lemos. Joga por terra, lança no abismo, Senhor, para que não tenha mais forças, mas que eles possam sair daqui, Senhor, cheios da tua presença, porque tu és Deus da nossa vida. Aleluia, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. E creia que Ele visitou a tua casa nessa noite. Você está aqui, mas Ele foi lá na tua casa e já começou a mudar coisas de lugar. Porque é para Ele entrar, primeiro Ele bagunça, primeiro Ele complica, depois descomplica para poder explicar. Mantenha-se você na posição e creia que o Senhor já começou a agir, porque Ele é o teu Deus. Aleluia.
Glórias ao nome do Senhor. E ele ainda continua nos dizendo, no 4, não temas, porque não serás envergonhada. Tem pessoas querendo falar do teu nome? Tem pessoas que estão querendo falar da tua índole? Não temas. Fica baseado na palavra que o Senhor está liberando. E não te envergonhe, porque não será confundida. Antes te esquecerá da vergonha da tua mocidade, e não te lembrará mais do opróbrio da tua viuvez. Entenda bem, irmãos. Teve um momento na minha vida em que eu não era fácil, né? Eu falei, e Deus gosta desse povo que não vale nada, né? Ele é terrível. E ele pega o improvável e faz ser alguma coisa com ele, porque sem ele também a gente continua sendo ninguém. E aí, uma certa vez, aconteceu uma situação na minha família, onde minha prima foi arrumar um problema com meu genro. E aí ela quis colocar o meu nome em questão. E eu chamei ela para uma conversa, na frente da minha mãe. E eu falei com ela, falei assim, olha, não é assim que funciona. Você agiu errado. E ele não fez nada. Mas ela estava ali como cavalo do inimigo das nossas almas, então ele atuou na vida dela, querendo estragar a brincadeira em família. E aí, quando eu falei com ela, ela falou assim, mas você é engraçada. Hoje você fala de Deus. Mas se fosse outra época, tu ia querer arrumar um problema, né? Aí eu olhei para a cara dela e falei assim, bem certo tu falaste. Mas eu não me orgulho, porque eu quase perdi o meu irmão pelo fato de eu ser dessa forma. Então, aproveite enquanto é tempo, vira gente, respeita o teu próximo. E ela teve que ficar quieta. Às vezes, a gente não se orgulha, a gente já viveu coisas na nossa vida. E a gente não se orgulha disso. Mas o Senhor é aquele que fala assim, ó, eu apaguei, ninguém mais mexe. E ele põe uma plaquinha dizendo assim, proibido pescar. Ai daquele que levanta um falso contra um servo do Senhor. Ai daquele que levanta um falso contra o servo do Senhor. Então, creia, igreja. Creia que o Senhor é Ele quem te garante. Você não está sozinho. E foi louvado aqui, né? E no 54:5 fala assim, porque o teu Criador é teu marido. O Senhor do Exército é seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor, e ele será chamado o Deus de toda a terra, porque ele não te chamou como mulher desamparada e triste de espírito, com uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Senhor. Ele não te chamou dessa forma, você não está desamparada. Isso aí é coisa de fora que vem para poder te desmotivar, te tirar do alvo. Quando esses pensamentos vierem, coloca a mão sobre a sua cabeça, irmãos. Coloca a mão e fala assim, Senhor, não deixe isso entrar não, me livra dessas setas do inferno, e pelo caminho que ela veio, que volte por 7, mas sai da minha vida. Entenda bem que você tem autoridade no mundo espiritual, se você vive renúncia, se você se separa, se você ora, se você busca, o Senhor se levanta do trono sim, em teu favor, e Ele está te lembrando porque você parece que em alguns momentos tem esquecido disso. Olha que coisa linda. Olha o cuidado de Deus com a gente. Gente, é muito lindo o amor de Deus sobre as nossas vidas. E caminhando para o final, nenhuma arma vai prosperar. Você pode profetizar isso dentro da tua casa. Profetiza isso dentro da sua casa, profetiza isso sobre a sua vida, profetiza isso no seu trabalho, profetiza isso na rua onde você passar, profetiza na vida daquele que precisa entender quem é esse Deus que quando Ele fala aqui não. Profetiza, você é boca de Deus. É isso que o Senhor quer que você entenda, você é boca de Deus aonde quer que você vá. E o ataque, ele não cancela a promessa. Foi falado de promessa nos louvores também. Olha como é que ele tem uma boca só.
Ele não mente. Ele não mente. E mesmo que ainda você não esteja vendo, profetiza. Eu falava com meu esposo, quando eu chamava ele para a igreja, eu falava assim, vamos para a igreja? Eu chamava tanto que ele ficou perturbado e ele falou para mim assim, eu sei onde fica a igreja, não precisa me chamar mais. Eu falei, tá bom, você vai lá mesmo. Eu sei porque Deus, quando Ele laça, ninguém sai do laço de Deus, não. E eu comecei a profetizar, e a minha pastora também, ela é bem ousada, né? Ela fala assim, não, aquele diácono, Senhor, que ainda não veio hoje, nem esses dias, é assim que ela ora. E a gente tem visto Deus levar o povo lá naquele lugar, e quando a gente vê, é um diácono, é um presbítero, é um obreiro, é um... Tudo profetizando, irmãos. Profetiza na sua casa. Foi falado aqui de projetos, de libertação, de cura. Ele é o Jeová Rafá das nossas vidas, o Deus que cura. Ele é o Jeová Jirê, o Deus da nossa provisão. E Ele vai ser para sempre o nosso Jeová Nissi, que é a nossa bandeira. Que é onde nós declaramos, Senhor, nos ajuda, nos ensina a seguir a nossa salvação. Não deixe com que venhamos, Senhor, titubear no nosso pisar, mas que tenhamos certeza. E aí eu quero deixar para a igreja o versículo 2, que amplia o lugar da tua tenda e finca tuas estacas na rocha eterna, que é Cristo Jesus. É Ele que pode todas as coisas, é Ele que está derramando nesse lugar e tem derramado dia após dia. E aquele que vem e tem se lançado, eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem testemunho para estar entregando nesse lugar. Eu não sei qual é a área que parece ser estéril na tua vida, mas Deus sabe. E você sabe o que você veio fazer nesse lugar, né? E Deus, Ele falou ao meu coração, você vai gerar. Você vai gerar. E logo o Senhor me fez lembrar de Ana. Ana subiu o monte para fazer sacrifício. E por anos ela não teve a promessa dela. Eu não estou falando de tempo. Eu estou falando que aquele que se inclina é impossível não carregar o milagre. E aqui foi falado sobre milagre. E esse milagre você vai gerar e você vai viver. E toda a sua posteridade, que aqui a própria palavra está dizendo. Creia nisso, porque através de você, muitos vão começar a viver, a mudar, a fazer outros se contagiarem com a presença do Senhor. Mas nós precisamos ter a certeza. E o Senhor está falando, continua na tua certeza. Está doendo, está difícil, não quero ir, vai se arrastando, mas não deixa de ir. Às vezes as coisas que a gente organiza começam a desandar. Não se preocupe, começa a cantar. Canta até ver as coisas acontecerem. E você possa declarar junto comigo, no nome de Jesus: eu vou frutificar, eu vou crescer, e eu vou viver as promessas de Deus nesse lugar. Fique de pé, igreja. Falei com a pastora, pedi autorização à pastora, chamar as meninas da coreografia para estar mais uma vez representando com aquele fogo, andando no meio da igreja, incendiando esse lugar, enquanto nós vamos estar fazendo oração. Posso pedir minha pastora para fazer a oração? Fazer essa oração final pela tua vida. Se você quer a oração, vem aqui à frente. Se tem algo estéril que você quer que venha gerar, vem aqui à frente. Porque o altar é lugar de cura, o lugar de restauração, o lugar de renovo. O altar é quem incendeia os nossos corações e traz a brasa viva, aonde nós podemos ver o sobrenatural de Deus. Amém? Oh, glória, aleluia. O pessoal da coreografia já pode subir no altar, aleluia. Mas sobe marchando, oh glória, já sobe marchando. Sobe pisando aonde o Senhor chamou para pisar. Tem crente aqui, irmãos, tem adorador, tem intercessor, então vamos orar. Oh, poderoso Deus, Senhor que abre os céus e move nesse lugar. Poderoso Tu és.
Senhor, Tu és o dono dos vasos. Tu és aquele que comanda a boca do profeta. Tu és o Senhor dos senhores. Move nesse lugar, ó Deus. Coloca, Senhor, avivamento no meio do Teu povo. Vai repreendendo toda morbidão, toda frieza espiritual. Bata em retirada. Ensina Teu povo a clamar, a clamar, a clamar, a clamar o Teu nome de novo. Deus de Israel, Deus de perto, Deus de longe, Deus que abre os céus e move a terra. Senhor, não há encantamento, não há palavras malditas, mas Tu és o Deus que comanda nesse lugar. Deus, Tu tens uma palavra e ela é perpetuada pelo tempo. Senhor, Tu és imutável. Toma esse lugar em Tuas mãos, as Tuas intercessoras, Senhor. Toma as Tuas intercessoras nas Tuas mãos. Move no sobrenatural. Move, Senhor, aquele povo que já não crê mais. Move, move tirando, Senhor, todas as cinzas. Todas as cinzas, Senhor, e vai acendendo, acendendo, acendendo. Senhor, não é palavra de coach, não é palavra motivacional, mas é palavra de oração. Mova nesse lugar. Mova, Senhor, nos corações. Senhor, as lutas têm, ó Pai, tentado minar a fé dos Teus servos. Mas nós sabemos o caminho, é de joelho. É de joelho, é de joelho que nós te clamamos. Senhor, que sopra nos quatro ventos nesse lugar. Senhor, que vai repreendendo todo que não provém de Ti. Deus, que convida o povo para bailar no deserto. Senhor, coloca cântico de alegria. Como orou Davi, torna-me a dar alegria da salvação. Senhor, aqueles que têm perdido contato contigo, aviva, reaviva, levanta, desce de novo o azeite, Senhor, faz eles lembrar, ó Deus, das primeiras obras. Espírito Santo de Deus, eis aí as Suas intercessoras. Senhor, o povo que está aqui pisando nesse altar, a igreja é Tua, Tu não mudaste, ó Pai. Toma o Teu povo nas Tuas mãos continuamente, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Aplauda ao nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus.